Olá pessoal, eu me chamo Isabela, esse aqui é o Diário do Despertar, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou relatar a minha oitava experiência com ayahuasca. Tem alguns dias que eu não posto nada aqui no canal. No início, meu intuito era postar pelo menos um vídeo por semana, só que daí começou a acontecer uma série de mudanças na minha vida. Por esses últimos dias eu não estava na minha melhor fase. Eu estou compartilhando isso aqui com vocês porque eu quero dizer para vocês que tá tudo bem a gente não estar bem sempre e que a vida não é um processo linear, né? Que a gente começa lá embaixo e vai subindo. Ela é cíclica, né? Tem vezes que a gente vai estar lá em cima, tem vezes que a gente vai estar lá embaixo e tá tudo bem, isso faz parte e que a gente não deve se apegar a nenhum desses ciclos, dessas fases, porque todos são passageiros, né? Porque às vezes a gente está lá no ápice, a gente está super bem, a gente está se sentindo super bem com a gente mesmo, super de bem com a vida, e a gente se apega tanto a esse sentimento que quando a gente sai desse ciclo e entra, a gente desce de novo, a gente acaba ficando frustrado, né? A gente, cara, tava tão bom, por que que aconteceu isso? Por que que agora eu tô aqui embaixo, eu tava tão bem e tal? É porque a gente tem mania de se apegar, né, a essas emoções, esses sentimentos, tanto os bons quanto os ruins. Então, eu digo para vocês, não se apeguem a esses momentos, nem os bons, nem os ruins, apenas viva, sinta e aprenda o que você tem que aprender, sinta o que você tem que sentir e tenha consciência que tanto o bom quanto o ruim ele vai passar, porque tudo é um ciclo e está em constante movimento, em constante transformação, e é isso. Aí hoje eu vou estar relatando para vocês a minha oitava experiência. Todas as experiências com chá ensinam algo, né? Tem umas experiências que são mais profundas, tem umas experiências que a gente fica mais no raso, a gente não consegue aprofundar tanto, mas todas elas têm sua importância, todas elas trazem um aprendizado, trazem um ensinamento. E essa minha experiência, a oitava experiência, ela foi muito profunda, foi uma das experiências mais profundas que eu tive com chá. Inclusive, para mim, foi muito parecida com a primeira em questão de profundidade, em questão de sentimento, de clareza, em questão de cura. É, Essa minha oitava experiência, ela foi no dia 2 de janeiro, foi um dia após o ano novo, foi num domingo, né? Eu fui com a minha mãe, com a minha cunhada. E nessa sessão especial, eu fui com o intuito de trabalhar com o meu coração, meu chakra cardíaco, que em outro vídeo aqui eu já mencionei que desde criança eu sempre senti muita dor nessa região, muita aflição, e já tinha feito vários exames e nunca dava nada. E desde criança é algo que me acompanhava, essa dor, essa angústia no meu peito, e me acompanhou na infância, na adolescência. E por muito tempo da minha vida eu sentia um desequilíbrio aqui nessa região. E quando eu comecei nessa jornada de autoconhecimento, nessa jornada de espiritualidade, de olhar para dentro de mim com profundidade, eu comecei a sentir ainda mais que tinha alguma questão que eu precisava trabalhar no meu coração. Daí eu conheci os conceitos de chakras, né, que são centros de energia do corpo, e eu cada vez mais fui entendendo que o meu chakra cardíaco estava desequilibrado, que eu precisava trabalhar nele. E conforme eu fui tomando chá, eu fui percebendo mais e mais isso. E nessa sessão especial eu fui com esse intuito de abrir meu coração, de trabalhar meu coração e ver o que tinha lá dentro. E o porquê daquela dor, o porquê daquela aflição, o porquê daquele desequilíbrio, sabe? Porque tudo tem uma explicação mais profunda, tudo tem um porquê por trás. E nesse dia eu consegui trabalhar sobre o meu coração, eu consegui compreender muitas coisas. E daí eu vou contar aqui agora pra vocês, né? A gente tomou o chá lá, entrou no processo de meditação. E durante o processo, meu corpo estava dentro de uma caixa, um caixão, é difícil explicar, assim, mas o meu corpo estava sendo levado como se fosse para um templo e me foi falado que ele ia ficar repousando lá e pra gente entrar no coração e a gente ver o que tinha lá e trabalhar lá enquanto o outro corpo estava descansando. Foi mais ou menos isso, é difícil explicar, né? Mas foi isso que me foi mostrado lá e foi explicado, que meu corpo estaria repousando, enquanto isso a gente entraria no meu coração pra gente trabalhar lá dentro. Quando
eu falo, são seres que acompanham a gente lá no processo, né? A gente foi trabalhar meu coração. Eu tive acesso a duas vidas passadas, duas existências passadas. E nas duas eu estava cometendo atrocidades, assim, coisas para mim, no meu ver, eram coisas imperdoáveis, coisas que não tinham explicação. E eu fui levada para duas existências em épocas totalmente diferentes. Uma delas era tipo há mais de 2000 anos atrás, e a outra foi a existência que eu tive antes de vir para essa aqui como Isabela. E foi pelo cenário da vida que eu acessei, foi mais ou menos em 1980, 1990 por aí. E eu tive essa oportunidade de acessar quem eu fui antes de ser a Isabela. E nesse processo lá eu entendi que eu entendi não, né? Eu vi que eu era um homem, um rapaz, estava cometendo coisas, barbaridades, coisas horríveis que eu prefiro não mencionar, e também porque é algo muito pesado e é muito particular meu. E eu estava cometendo coisas horríveis, e dentro da minha compreensão lá, e depois buscando mais, eu descobri que essa foi a minha existência anterior a essa, que eu morri jovem, e foi isso. E depois voltei já rápido para cá como Isabela. E o que essas duas vidas em questão me mostrou e eu me conectei foi com a questão do perdão, porque para mim essas coisas que eu vi eram coisas imperdoáveis, eram coisas que não faziam sentido na minha cabeça, e eu pude me ver fazendo essas coisas, sabe? E daí eu entendi que, assim, cara, quem somos nós para falar o que é digno de perdão e o que não é, quem merece ser perdoado, quem não merece. E isso serviu muito para mim entender esse processo do meu coração, de mágoas que eu carregava aqui dentro, de julgamentos, de preconceitos que eu carregava aqui dentro. E eu me ver nessa posição de antes que eu julgava, eu me ver nessa posição fazendo mesmas coisas que eu julgava, para mim foi um baque gigantesco. Aí eu comecei a chorar muito. Aí eu entendi que o que é o perdão? O perdão é quando a gente reconhece o nosso erro no outro, quando a gente é capaz de ver no outro a gente mesmo, nossos erros, as nossas imperfeições, as nossas falhas, a gente é capaz de perdoar. Porque muitas vezes a gente não perdoa porque a gente se coloca numa posição superior a outra pessoa. Tipo, isso que essa pessoa fez, fulano fez, é imperdoável e eu nunca faria. Talvez você não tenha feito nessa existência, mas e as outras, sabe? E depois que eu comecei a tomar ayahuasca e comecei a olhar com profundidade para dentro de mim, eu vejo que as coisas são muito mais profundas. Eu sei que pode ser que muita gente não acredite em existências passadas, eu também não acreditava, mas são verdades que eu comecei a acessar aqui dentro de mim e comecei a ver com profundidade, comecei a compreender. E isso é uma capacidade que todos nós temos, todos nós podemos acessar, é uma escolha, basta a gente querer, né? Então, nesse dia eu pude acessar essas duas existências, pude compreender a questão do perdão. E nesse dia também, em especial, eu me conectei com a humildade, que é a gente sempre se pôr humilde diante da criação, diante de tudo que existe, e porque a gente sempre tem algo a aprender. Porque quando eu me colocava numa posição superior de que isso não compreendo, isso não faz sentido, isso é imperdoável, é uma certa desumildade da minha parte, porque quem sou eu, né, para classificar o que é digno ou o que não é de perdão, quem merece ou quem não merece. Então eu me conectei muito com a questão da humildade e do amor. A gente sempre ter amor e compaixão e empatia pelas pessoas, porque todos nós estamos aqui para aprender alguma coisa, todos nós erramos, nós não somos perfeitos e não cabe a gente a julgar os outros, porque cada um de nós temos coisas muito particulares e profundas para resolver dentro de si. Então a gente tem que olhar para dentro de si, cuidar de si e deixar que o outro cuida de si e faz o que tem que fazer, resolve o que tem que resolver dentro de si. E a gente não é ninguém para julgar e para apontar as outras pessoas. Para encerrar essa questão do perdão, né? Nós só somos perdoados quando nós somos capazes de perdoar. É uma troca. Então, se eu quero ser perdoado, porque eu não sou perfeito, eu erro. Então, se eu quero ser perdoado pelos meus erros, eu tenho que ser capaz de perdoar. Não tem como ser concedido algo a mim, algo que eu não sou capaz de dar. É sempre uma troca, entendeu?
Então, nesse dia eu pude compreender isso, comecei a abrir mais meu coração, a trabalhar o perdão, a começar a olhar para as minhas mágoas e para os meus processos internos e a trabalhar o perdão com quem eu tenho que trabalhar e com quem eu tenho que perdoar. E essa foi uma escolha que eu fiz porque eu quero me libertar disso, porque a gente guardar ressentimento e mágoa faz mal para nós mesmos, aprisiona nós mesmos dentro de nós mesmos, machuca o nosso coração. Então foi uma escolha que eu tive de abrir meu coração e perdoar. É um processo que eu tenho feito ainda e é dia após dia, né? E eu tô levando, tô fluindo e tô trabalhando isso dentro de mim. Então, nesse dia que eu fui com o intuito de trabalhar meu coração, pra mim, eu obtive muita clareza, obtive as respostas que eu precisava dentro do meu processo e agora eu sinto o meu coração mais aberto, o meu coração mais leve, sabe? E queria compartilhar um outro momento lá durante o chá, né? Que depois que eu passei por todo esse processo de perdão, de humildade, chorei, abracei dentro de mim mesmo pessoas que eu tinha que abraçar e perdoar. Me veio na minha cabeça uma questão relacionada à minha faculdade. Para quem não sabe, eu faço fisioterapia, eu tô no último ano já. E daí veio na minha cabeça assim que eu deveria largar tudo que eu tô fazendo e servir. Porque lá dentro do processo lá com o chá, né, nessa questão como eu conectei com a humildade, eu entendi que nós viemos aqui para servir uns aos outros, né? Para evoluirmos juntos um com os outros e ensinar coisas para os outros. Então veio na minha cabeça, larga tudo que você tá fazendo e a gente vai servir. Aí eu fiquei, epa, como assim, né? Daí eu comecei a brigar comigo dentro da minha cabeça, tipo, nossa, mas eu não posso largar minha faculdade, eu tô terminando, o que os outros vão pensar de mim? O que eu vou fazer da minha vida? Enfim, me preocupado o que os outros iriam pensar, o porquê, nossa, tão difícil, né, conseguir você conseguir entrar, e eu tô quase encerrando já. E daí eu fiquei brigando comigo na minha cabeça, daí eu fiquei, epa, peraí, gente, é só um pensamento que tá vindo, não é porque se eu concordar aqui dentro de mim que eu vou largar tudo, eu vou estar largando, né? Aí eu peguei e concordei, eu falei, tá, vamos largar tudo e vamos servir. Aí a voz veio e falou assim pra mim, não, era só isso mesmo, era só pra você se desapegar dessa questão da sua faculdade, do emprego que você vai ter, porque pra mim tava mais como eu tava mais vendo como uma questão de ego, né? Tipo, o status que é você ter uma faculdade, o status que é você ter um bom emprego, você tá nessa área, né, que é uma área da saúde, que acaba sendo bem vista pelas outras pessoas. Então eu tinha essa questão dentro de mim e era só para eu abrir mão dessa ideia para ver se eu estava disposta e porque não importa qualquer profissão que a gente tenha, não importa que profissão seja. O único objetivo, o intuito é a gente servir. Se a gente está fazendo algo e o intuito não é servir ao outro, ajudar o outro, então talvez a gente deva repensar o que a gente tem feito, sabe? E pelo menos foi esse o meu processo lá, foi isso que eu compreendi. E quando eu abri mão, né, de largar tudo e servir de outras formas, aí eu entendi que eu posso ter qualquer profissão, eu posso fazer o que eu quiser, mas desde que sempre seja com o intuito de servir, que é para isso que eu estou aqui e é para isso que nós estamos aqui, né, para servir uns aos outros. E uma outra reflexão também durante o processo lá que eu tive foi com relação ao que é ser um mestre. E eu pude eu fiquei muito emocionada com essa questão do que é ser um mestre, né? Porque eu comecei a refletir sobre isso e o mestre, é que às vezes a gente tem mania de colocar mestres num patamar totalmente elevado, totalmente acima de nós, como se nunca tivessem passado pelas coisas que a gente passa, como se fossem, tipo, super fora da nossa realidade. Não, muito pelo contrário, o mestre é alguém que enfrentou todos os demônios que a gente enfrenta dia após dia e ele venceu, ele superou, ele conseguiu. E isso é muito lindo, porque se ele conseguiu, eu também consigo. E o mestre nada mais é alguém que conseguiu superar todas as limitações, dificuldades, enfrentar todos esses demônios e hoje ele se põe na posição de servir. E isso é muito lindo e eu fiquei muito emocionada e mais uma vez eu senti que eu não estava sozinha, que eu estava muito bem amparada e que nós não estamos sozinhos, nós somos muito bem amparados e existem diversos mestres que estão por aí para nos ensinar, para nos guiar
E foi isso, foi uma experiência muito gratificante, muito marcante, tocou muito meu coração, que era o que eu buscava, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se alguém está com algum processo de mágoa, se alguém está com algum processo de conflito com outra pessoa ou consigo mesmo dentro de si, coloca para fora, abra seu coração e permita ser curado, permita ser liberto disso, porque isso consome você mesmo, faz mal para você mesmo. E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo sirva para alguém, ajude alguém de alguma forma. E espero vocês numa próxima e muito obrigada.